Neste programa, Paulinho da Viola e seus amigos contam histórias incríveis sobre o passado e o presente do samba. Aqui no Som do Vinil, você vai viajar pelos caminhos fascinantes da cultura do Rio de Janeiro. Durante toda a infância, né, eu ouvia basicamente a música que se tocava em casa, através do rádio, que era uma coisa, mesmo assim, não ficava ouvindo rádio o dia inteiro, né, mas ouvia alguns programas, havia programas de auditório e tudo assim, que a gente ouvia, principalmente na Rádio Nacional. Ouvia muito o universo do meu pai, que era o pessoal do choro, que frequentava muito a casa de meu pai. Eu fui muito influenciado por isso, pelas músicas de carnaval, pelas marchinhas de carnaval, pelos sambas de carnaval, muito, muito mesmo. Pelo esse universo do choro. E depois, quer dizer, não posso dizer que tenha sofrido uma influência da música de rock através ou do Balança Rock, ou mesmo do Elvis Presley, porque adolescente, não pegou não, eu torcia contra, porque eu achava que uma música que, e eu ficava assim, já adolescente, mesmo nos subúrbios, né, o rock tomou conta de tudo, então tinha umas festas, não é? A turma toda ia para as festas e tudo assim, tinha festas de rock e tudo, aquela coisa. Foi um período da minha vida que eu fiquei muito sozinho também, né? Eu e meu irmão, tudo assim, porque a gente vivia um universo muito mais antigo, né? Uma coisa. Claro. E a gente achava, eu ficava mesmo deslocado, né? Mesmo quando apareceu a Bossa Nova, eu fiquei meio assim, porque a Bossa Nova foi um alívio dentro disso, entende? Foi um alívio, né? Eu ficava meio assim com o pé atrás, porque algumas pessoas se referiam à forma de tocar, por exemplo, como o meu pai tocava, o Dino e o Meira, os grandes violonistas dos grupos, dos conjuntos regionais e tudo assim, né? Se referiam como uma coisa já superar. Isso não se usa mais, contracanto, que o pessoal chamava de baixaria, né? Isso é uma baixaria do violão. Então eu ficava meio escandalizado com isso. E eu achava isso uma maravilha, né? Mas é claro que com a vivência das pessoas da minha geração, os colegas na rua e tudo, isso tudo foi mudando, né? Mas eu estava dentro, já tomado por um universo que era esse, e era um universo muito rico. Em 62, eu ainda estava, acho que no quartel, no Exército, né, servindo o Exército, tudo assim. E eu não me lembro se era um sábado, era um dia que eu estava vendo a televisão, né? E aí eu vi 3 ou 4 pessoas que eu não conhecia, que me chamaram mais atenção do que os outros, né? Pela maneira como eles estavam tocando, né? Que era o Nelson Cavaquinho, o Cartola, o Zequete com a caixa de fósforo e o Elton Medeiros. Nós nos apresentamos num programa chamado Noite de Gala. Esse programa teve uma repercussão no tempo que o samba estava por baixo mesmo. Não se ouvia samba em rádio, não se via samba em televisão. E quando nós aparecemos na televisão, tocando caixa de fósforo, chapéu de palha, batendo na cadeira, tocando violão, houve uma repercussão incrível. E eu me lembro que eu chamei, papai passou, eu falei assim, papai, olha que coisa maravilhosa, eu quero fazer uma coisa assim, eu gostaria de fazer uma coisa assim. Ele olhou para mim e riu e disse assim, rapaz, isso aí não vai por aí. Se você quiser hoje fazer um sucesso e tudo, é melhor você fazer Rally-Galley. Fazer o quê? O Rally-Galley, que era uma coisa em evidência da época, sabe? Rapaz, ele me deu uma gozação assim, eu não sabia se ele estava falando sério, nem nada. Esse conjunto se apresentou na televisão, fez esse sucesso todo, né? Pelo menos sucesso jornalístico, né? E frequentávamos a casa do Cartola, que era exatamente nesse sobradão da Rua dos Andradas. E nós ensaiávamos ali.
Algumas pessoas sabiam que nós nos reuníamos para cantar samba, a Zica fazendo os salgadinhos lá. A Zica é uma excelente cozinheira, era, né? Fazendo salgadinho, e os amigos nossos que tinham dinheiro pagavam o salgadinho e a cerveja, e nós ficávamos lá na casa do Cartola, lá no Sobradão, cantando. A casa do Cartola começa a ser frequentada por uma porção de gente, ao ponto de, um dia, a casa do Cartola tinha mais de 100 pessoas amontoadas para nos ver cantando samba. Tinha tanta gente que o Eugênio Agostini, ele disse, olha, agora não dá mais. Eu vou dizer à Zica para sair por aí, ver se arranja uma casa, porque eu vou abrir um restaurante para vocês irem cantar lá dentro. Daí surgiu o Zica Cartola. Aí o Hermínio, que era frequentador também dessa roda noturna, o Hermínio era menos frequente, mas ele levou o Ismael Silva, daí já entra o Ismael na parada, né, que era um autor consagrado, e o Zica Cartola foi um sucesso, né? Passou a ser frequentado não só por estudantes da época, como pessoal do cinema novo, gente do teatro Opinião, intelectuais, pessoal de literatura, teatro, etc., frequentando o Zica Cartola, virou uma casa da moda, né? O Zica Cartola foi importante no ressurgimento do samba, na noite carioca, na fonografia carioca. O Zica Cartola não era para ser uma casa de samba, acabou sendo a primeira casa de samba do Brasil. E de repente, quer dizer, a gente resolveu fazer aquele negócio de samba lá. E tinha uma equipe de compositores que era uma equipe fixa, né? Cartola, Zequete, Ismael Silva e Nelson Cavaquinho. Esses 4 eram fundamentais. E precisava de alguém para acompanhar. E provavelmente foi o Hermínio, né? Que o Hermínio se dava já com o Paulinho, sugeriu que fosse o Paulinho. O Paulinho trabalhava no Banco Nacional, na Avenida Presidente Vargas. Eu trabalhava na sucursal da Folha de São Paulo, também na Presidente Vargas, mas do outro lado. E toda noite no Zica Cartola, o Zequete ia me pegar, para nós irmos juntos lá para o Zica Cartola, e a gente passava no banco, do caso o Paulinho ainda estivesse lá, que o Paulinho fazia serão, né? E estivesse no banco, aí pegava o Paulinho e íamos juntos. Até que chegou um dia que lá na sucursal, o Zequete falou comigo, Paulo César, esse Paulo César não é nome de sambista, você tem que arranjar um nome para ele. Eu falei, agora é verdade, vou arranjar um nome de sambista, né? E aí eu sugeri Paulinho da Viola, que é uma homenagem ao Mano Décio da Viola, que eu adoro esse nome, esse grande compositor do Império Serrano, e bela figura, meu amigo. Toda a região está em festa, é festa do maracatu. Negros, branco e nativo, vem de todas as nações, no lado da igreja do Rosário, para assistirem a coroação, cantando fandango e reizado, o maracatu é a sua tradição. Olha o boi malhado, senhor, olha o boi... Eu não podia imaginar que 2 anos depois, né, em 1964, eu estaria ao lado deles, vendo o Cartola, tocando com o Nelson, com o Elton, entendeu? Acompanhando o Zequete para onde ele ia. O Zequete aí junta, forma o segundo conjunto A Voz do Morro, que foi o que gravou. Que era ele, Zequete, Paulinho, eu, Jair do Cavaquinho, Nelson Sargento veio depois, Oscar Bigode, o Zé Cruz de Chapéu de Palha, e gravamos na Musidisc, em discos produzido pelo o grande violonista Luiz Bittencourt. Não é conversa de
Malandro, eu sempre fui malandro, mas agora não. Gostei de ver o seu sapateado e quero conquistar seu coração. Está crescente esta amizade no meu peito, estou contente e já mandei construir para nós um caixote. Já encontrei batente. Eu sou a mosca. Eu sou uma fruta gogóia. No final dos anos 60, durante uma partida de futebol entre amigos, João Araújo procurou seu colega de bate-bola, Paulinho da Viola, para lhe contar sobre o seu mais novo desafio. João estava assumindo a direção artística da gravadora RGE e precisava rapidamente de sugestões e projetos novos. Foi então que Paulinho propôs a gravação de um disco com os antigos compositores da Portela, pessoal que já tinha uma certa idade e que ainda cantava sambas inéditos, sambas incríveis nas reuniões da escola. João Araújo topou o projeto ali mesmo no campo e a produção do disco foi entregue a Paulinho. Em 1970 foi lançado o long play Portela Passado de Glória, com a velha guarda da Portela, que Paulinho da Viola acabara de organizar. Pessoas que hoje são da velha guarda da Portela, e alguns até que faleceram, naquela época não eram da velha guarda. Que a velha guarda começa a se organizar exatamente com o Paulinho. A velha guarda em si, o nome, né? Sempre existiu, Cartola era um velha guarda. Informalmente, cachaça. Informalmente. Agora o grupo foi após essa gravação que o sonho dele era registrar aquelas obras que estavam morrendo por ali mesmo, coisas lindas que se faziam com o coração, sem pensar em gravar, espontaneamente, sabe? Ninguém pensava em... Hoje tu vai... E eu tô com samba aqui, a cara do Zeca Pagodinho. Não tem, né? Ninguém fazia nada de cara de não sei de quê, não tinha nada. Sim. Fazia com o coração e cantava ali na comunidade, de repente até morria por ali mesmo. Muitas coisas se perderam. O sonho dele era que não... Era registrar aquelas obras bonitas, entendeu? E não deixar se perder. O sonho dele foi realizado. Ele aí começou a escolher, né? Ia lá aos domingos, na casa da Vicentina, aí fazia uma comida lá, a gente ficava lá, e Paulinho tá aí, a gente ia, tá? A intenção dele era uma coisa sincera, honesta, né? E daí então ele começou a escolheu coisas do Paulo, do Heitor, do Seu Caetano, do Alcide, e tive a felicidade de escolher um samba meu. Se for falar na Portela, hoje eu não vou terminar a maneira de Cartola, velhos tempos de apogeu, um espaço de Ismael, dizendo que o samba era seu, tem Osvaldo Cruz, tem Verbo de Madureira, todos estão falando São Paulo, Benjamin. Quando fizemos o disco o Portela Passado de Glória, em 1970, né, foi a velha guarda, né, que se apresentou assim, tocando, cantando. Tinha alguns convidados, como o próprio Nelsinho, para fazer uma introdução. Tinha o Sérgio Barroso, baixista. Sérgio Barroso. Tinha papai no violão também, assim, que precisava de um suportezinho, assim, tudo, para poder fazer uma coisa... porque a gente tinha também pouco tempo de gravação e tudo, né? Um estúdio 4 canais lá na Central do Brasil, e nós fizemos aquele trabalho, né? Eu fazendo a direção, ensaiando com a turma e tudo assim, selecionando os sambas. Ele começou a escolher, então escolheu Quantas Lágrimas, do Manasséia, escolheu tudo coisas lindas. Esse disco foi quase tudo regravado. Ele dava um disco a uma amiga dele, uma cantora, então, não, escuta isso aí. A Clara veio e pegou o Meus olhos vertem lágrimas, meu coração arde em chama, que é do Alberto Lonato. Veio a Cristina com Quantas Lágrimas, sucesso nacional. Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado. Isso quem gravou foi Manassé, cantando. Desengano, Beth gravou. Um desengano dói, a minha alma tanto sente, uma dor pungente invadiu meu coração. Tudo aí, então cada um gravou. Alcide gravou o Ando Penando, Alcide tinha uma voz bonita. E o João da Gente, que era craque mesmo no versário de improviso e tudo, gravou o Cocorocó do Paulo da Portela, e de uns partidos que teve ali, o João versou ali de improviso, fez versos de improviso dentro do estúdio.
o Jair do Cavaquinho, o Paulinho da Viola, Dois Cabrochos da Portela, Onde a Beleza Consola. Isso foi improviso do João. Não é verso decorado, não. Bebi água, não sei o quê, num bolinho no bebedouro. Encontrei Hermínio Belo com sua rosa de ouro e tal. Então, tudo o João era um repentista, João da gente. Cartola tirava o chapéu para ele. No enterro dele, Cartola foi. Lá no cemitério de Irajá, Cartola de terninho azul. Entendeu? Abracei eles. Vocês perderam uma grande voz. Esse cara cantava muito. Então, a intenção do Paulinho foi essa, ele fez o disco. O disco não foi uma questão de negócio de vendagem, não vendeu milhões de cópias, nem nada, mas foi um registro bonito, honesto. Pouca gente hoje consegue explicar, acho que você vai explicar bem pra gente assim, o estilo de cada um desses mestres que você conheceu tão bem, por exemplo, desses 4. Como você define assim, poucas palavras, o estilo do Nelson, do Cartola, do Elton, estou dizendo como artista geral, não só como músico ou compositor, como cantor até, né? Dessas 4 personalidades, você conseguia em poucas palavras, o Zequete, definir um... Olha, o Zequete era todos eles, né, claro, né? O Zequete, que eu conheci bem, assim, tudo, ele é um dos grandes sambistas de todos os tempos. Cada um deles tem um traço, né? É uma coisa de um traço, que você percebe, por exemplo, uma melodia do Zequete, sabe? Tem algumas frases, tem um fraseado melódico e tudo, né? Que a gente percebe, isso é Zequete. Porque você encontra aqui, é uma coisa muito rica. Eu, um poeta, num boteco com um violão, batida de limão, vira canção e as estrelas vêm beijar o nosso chão. Sou um poeta, fiz a minha improvisação. A lua me traiu, não quero ela mais, não vem me ver, já não quero mais me acompanhar. O Nelson tinha a coisa do violão dele, era uma coisa muito forte. Era uma coisa assim mais percutida, é como se ele quisesse fazer ao mesmo tempo o ritmo para ele mesmo. Todo músico tem um pouco isso, né? Muitos tocam violão e tudo assim. Na verdade, estão fazendo uma harmonia, não é? Mas estão fazendo uma batida, né? Uma levada, para poder servir de suporte rítmico para aquilo que ele está fazendo. O Nelson tinha isso de uma maneira muito especial, não é? Ele tocava com o dedo assim no tampo do instrumento e tocava com o polegar assim e com dois dedos. Ele não tocava normalmente com os violonistas fazendo arpejos, sabe? Ele normalmente usava o dedo assim, assim. Você pode mostrar pra gente, desculpa. Mostra pra gente no violão, só pra gente mais ou menos assim, eu acho que ninguém... Simula, por favor. Ninguém toca como tocou Nelson Cavaquinho igual. Mas ele usava uma diminuta, por exemplo, para fazer introdução, né? Era uma coisa mais ou menos assim, ele fazia... Fazia umas coisas assim para fazer... Todos têm o direito. Aí cantavam no samba, mas ele tocava muito assim, né? Ele usava, era uma coisa essencial, assim, era o essencial e tudo. Mas era tão bonito aquilo da voz, e os sambas dele maravilhosos, né? Tudo, né? Sempre só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também, não consigo achar ninguém. Isso é um clássico, assim, uma coisa do Nelson, de uma linha do Nelson, sabe como é que é? Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte. O Elton já era uma coisa diferente. O Elton já era uma coisa assim mais do cara que foi de gafieira,
que tocou numa época trombone de pisto, né? Então, o trabalho dele é mais temperado. Mais temperado. E tem uma coisa que é uma característica do Elton, que é o desenho harmônico muito mais complexo. Né? Às vezes, para você perceber um samba do Elton, assim, o encadeamento harmônico é muito difícil. Né? E eu já reparei por que também, que eu compus muitas vezes com ele, né? É porque ele, às vezes, por exemplo, você faz assim uma frase, uma pequena frase, ele emenda, ele vai e já segue com uma outra frase. Né? E se você não guardar aquilo, ele volta e já faz uma frase diferente. Sim, chegou o esperado amor, o mais perfeito amor que eu desejei, veio dar o que esperava ter, não mais a solidão há de rasgar o peito meu, me perdi. Eu que sou paulista e que tenho outro tipo de ouvido, né? E quando eu vi o Cartola, não sei quem me disse, Cartola, eu via Debussy, gostava de música erudita, né? Ele tem uma coisa ele é mais melancólico do que os outros. As melodias são mais tristes, são em tom menor, às vezes. Eu acho que muita coisa do que ele viveu e passou está na obra dele. De alguma forma. De alguma forma. E a gente não sabe, porque há um período da vida dele, não só que ele não gostava, ele não falava, né? E não se sabe. Né? Não se sabe. O Cartola é uma pessoa mais reservada e tudo assim, ele talvez mais tímido, não sei, do que esses outros, né? O Nelson, eu tenho certeza, o Nelson não tinha nada de timidez, né? Nem Elton, e muito menos Zé Qued. O Cartola era mais reservado, né? E ele tinha uma outra, era uma visão assim, talvez mais cética em relação às coisas, né? A vida e tudo, pelo que ele viveu. Falou bastante, né? É claro. Passou dificuldades. É claro. Então eu acho que isso está muito na obra dele, entendeu? Na melodia dele, entendeu? Mas ele era uma pessoa assim, muito bem informada, até ouvia outras coisas mesmo. Ele falou isso algumas vezes. Ele era uma pessoa assim, tão com esse ar, assim, essa coisa de tão... que eu, por exemplo, poucas vezes conversei com ele. Eu e meu violão vamos rogando em vão o seu regresso. Se soubesses como choro e como peço para que nosso fracasso se transforme em progresso. Apesar de todo erro, espero ainda que a festa da Deus seja a festa da vida. Você sabe que talvez as melhores influências são aquelas que você recebe e você não percebe muito bem que você está recebendo. Às vezes você até nega essas influências e elas estão em você. Eu acho que o que é mais interessante disso tudo é que hoje, com toda essa dinâmica, com todos esses movimentos, com tudo que aconteceu na música no mundo, de repente você tem um jovem que vai ouvir o Nazaré, ou o Pixinguinha, ou o João da Baiana, e se encanta com aquilo. Como vai ouvir o B.B. King, que já é uma coisa um pouquinho diferente, tudo assim, e fica encantado com aquilo. E aí, de repente, você tem todo um grupo de pessoas que se encanta com isso ou com aquilo, independentemente de época ou não. Às vezes até prefere uma coisa assim mais... Às vezes vai... se envolve com aquilo assim de uma tal maneira e acaba querendo até reproduzir e já vai fazer de repente uma coisa diferente ou bebe naquela fonte de uma maneira mais apaixonada, né? E acaba mudando o rumo das coisas. Isso acontece muito, muitos músicos fazem isso. Eu acho isso mais interessante nessa história toda. No próximo Som do Vinil, a gente vai conhecer a história de Nervos de Aço, um dos discos mais importantes da carreira de Paulinho da Viola. Até lá!
Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.